Vamos iniciar mais uma semana de aula de língua portuguesa com a professora Clara Makuyama. Esta semana nós vamos estar com preposição, gênero textual, entrevista, conjunção, som de X e a grafia da palavra com as letras do mesmo sistema, que é o X ou CH. Certo? Preposição. Preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração. Por exemplo, Paula viajou para Maceió com alguns amigos. As palavras em destaque são preposições e são usadas para ligar os dois termos. Onde nós temos o destaque, que é para e com, são preposições. Vamos observar algumas preposições que nós, quando lemos em textos, nós nos atentamos para esse detalhe. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são algumas preposições. As preposições podem exprimir vários sentidos. Sempre, meus amores, aqui nós temos uma lista de modo, de preço, de direção, de companhia, de instrumento, de procedência, assunto, tempo, lugar, posição inferior, posição superior. Vou ler só o exemplo da primeira e da segunda e o restante você vai observar. De modo, comeu um bife a cavalo. 2. A casa foi avaliada em 1 bilhão. O a e o em são preposições. Há preposições têm os seus detalhes bem delicados, tá bom, meus amores? Gênero textual. Esta semana nós vamos aprender um pouco sobre o gênero textual, que é a entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevista, meus amores, viu? Depende da intenção pretendida. Então, vamos ver alguns tipos de entrevista. Primeiro, a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica e a entrevista social, e entre outras. Trata-se de um texto marcado pela oralidade produzida pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador responsável por fazer perguntas e o entrevistado quem responde às perguntas, certo, meus amores? E aqui, como vocês podem observar, tem assim, definição de um tema. Então, você vai escolher um tema para você poder fazer entrevistar. 2, a escolha do entrevistado, a escolha do entrevistador. A quarta, elaboração das perguntas. Não é difícil, certo? Então, por que eu coloquei essa estrutura aí, de 1 a 4 de A a D? Porque vocês vão fazer no caderno de vocês, combinado? Realizar no caderno com as instruções da professora, certo? Conjunção. O que é conjunção? Conjunções são palavras invariáveis que conectam orações estabelecidas entre elas, uma relação de subordinação, que é dependência, ou de simples coordenação. Vamos observar? O que quer dizer isso? As conjunções são divididas em duas conjunções. Há coordenativas, subordinativas. As subordinativas você vão ver no decorrer do estudo do quinto em diante, tá, meus amores? O que nós vamos usar? Somente as coordenativas. As coordenativas são elas: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas. Conjunções. O que expressam e exemplos?
Nós temos aqui de 1 a 5. Vou ler somente a primeira e a segunda, e as restantes você observa no decorrer do seu estudo. Aditivas: é, nem, não, só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda, que expressam essas pequenas palavrinhas no meio da oração, ligando uma à outra. Ideia de acrescentamento ou adição. Por exemplo, a sua escrita é clara e objetiva. Quer dizer que a sua escrita, naquele momento da correção das atividades, ela dá para ser entendida, dá para você, tanto eu como as outras pessoas, quando lerem, entender. Adversativas: porém, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. O que ela expressa? Ideia de contraste ou compensação. Vamos ver o exemplo? Tentei telefonar, mas não consegui. Olha o mas. Mas é uma conjunção adversativa. Uso do X. Esse uso do X nós já tivemos esta aula passada, mas vamos repetir, certo? Bem como eu digo sempre para vocês, vamos fazer revisão, então nós vamos fazer uma pequena revisão, recordar. Vamos sempre continuar falando sobre a grafia de palavras com letras do mesmo fonema, certo? Então o X, lembrando algumas exceções, ele, toda vez que uma palavra iniciar com a sílaba me, usa-se o X, certo? Por exemplo, a palavra México, mexerica, mexilhão, mexer, certo? Após o ditongo, você observa aí que tem o ditongo? Baixinha. Então, agora depois da sílaba em, o que acontece aí nessa sílaba em? Por exemplo, enxofre, enxotar, enxugar. Mas tem algumas observações. As palavras enchente e encher não seguem o mesmo processo, pois são derivados de cheio. Então, temos que ter muito cuidado com esse detalhe, tá bom, meus amores? E as outras palavras que têm origem indígena ou africana, elas são escritas com X. Por exemplo, chavante, xingar, xará. Meus amores, essa foi uma dica para vocês não errarem mais a grafia, não é mesmo? Obrigada, meus amores, por mais uma atenção que vocês tiveram para nossa aula. Estudem e bom exercício.